Estamos conversando sobre hematospermia, sim, a presença de sangue no sêmen. O homem ejaculou e percebeu que tem sangue no esperma. Bom, conversamos no vídeo anterior que a primeira mensagem importante é calma. Não precisa ficar desesperado, ansioso, preocupado, porque a grande maioria das vezes, especialmente para o homem com menos de 40 anos, essa é uma situação benigna. O que significa isso? Não tem nada mais sério acontecendo. Com essa informação, não é para você evitar procurar um médico, é para procurar um médico da sua confiança, especialmente alguém que já o conhece. Pode ser um médico generalista, porque esse médico vai fazer alguns exames básicos, apenas se encontrar alguma situação necessária, ele encaminha para o especialista. Para o homem com mais de 40 anos, a preocupação pode ser um pouquinho maior, porque é natural que para o homem com mais de 40 anos, a gente sempre procura recomendar ter um profissional para fazer o exame periódico. Então, na ocasião de aparecer sangue no sêmen, procurar o seu médico de confiança, aquele que já o acompanha. Se você não tem, procurar o médico da família, um generalista, mas evita ir direto na emergência, porque você vai encontrar provavelmente um médico com menos experiência e que não vai dar seguimento nessa investigação. Então, meu conselho é nada de pânico, não precisa fazer nada com urgência, a não ser que existam outras condições. Citei no vídeo anterior, febre de 40 graus, já está urinando com dificuldade e aí aparece a hematospermia. Bem, aí às vezes não dá para esperar uma consulta eletiva, procure a emergência. A grande mensagem com a hematospermia é nada de pânico. Para o homem com mais de 40 anos, que tem história familiar de câncer da próstata, que já sabe que tem algum tipo de problema envolvendo um desses órgãos que participa da produção do sêmen, próstata, vesículas seminais, testículos, aí pode ser necessário uma investigação mais profunda. Lembrem, a grande maioria das vezes, a hematospermia, principalmente se ela é ocasional, ela é autolimitada. O sangue vai parar espontaneamente, sem significar um problema maior. Mas nesse vídeo, diferente do anterior, a gente vai falar um pouquinho das causas de hematospermia e como tratar. Bem, falei dos traumas, né? Biópsia da próstata, punção do testículo para colher espermatozoide, manipulação da uretra ou do reto fazendo exames como a ultrassonografia transretal ou uma cistoscopia, que é colocar um aparelhinho pelo canal. Tudo isso pode deflagrar a presença de pequenos sangramentos que vão exteriorizar no momento da ejaculação, algum tempo depois. Então esse tipo de informação é muito importante. É também importante a história sexual. Então, quem tem algum tipo de prática sexual que envolva a introdução de objetos ou a própria penetração anal pode traumatizar a próstata e vesículas seminais e isso ter relação com a presença do sangue. Outras causas. Existem situações onde há uma inflamação ou infecção acometendo o testículo, a próstata ou as vesículas seminais ou as vesículas seminais, e isso pode ser a causa da hematospermia. Então, a prostatite, a vesiculite, que é a inflamação da vesícula seminal, ou as orquiepididimites, inflamação do testículo do epidídimo, elas podem causar a presença de sangue no sêmen. E nesses casos, obviamente, a gente vai ter mais alguns sinais e sintomas cortejando essa hematospermia. E o tratamento vai ser direcionado para essa causa identificada. Então, se o problema é uma inflamação ou infecção, tratar a inflamação ou infecção da forma adequada vai resolver a hematospermia. Existem outras causas, especialmente no homem com mais de 40 anos,
que envolve a presença de problemas mais graves na próstata. Por isso a importância do exame periódico. Quando você faz o seu periódico regularmente, você não é pego de surpresa nessas situações. Então, em alguns casos, a presença do sangue no sêmen pode estar relacionado a câncer da próstata. Nada de pânico, é uma minoria. Isso é raro, mas pode acontecer. E aí você entende por que, na presença da hematospermia, o médico pede alguns exames pensando exatamente em verificar como é que está a saúde da próstata, das vesículas seminais e dos testículos. A uretra, o canal, também pode ter alterações como cistos, divertículos, o próprio condiloma, aquelas verruguinhas que podem aparecer na pele da região genital, também podem atingir a mucosa, o revestimento da uretra, e aí fica oculta e começa a sangrar no momento da ejaculação. Então isso é uma possibilidade. São causas mais raras, mas são hipóteses que o médico sempre tem em mente para fazer a avaliação adequada. E lembrem, a hematospermia, quando ela é repetida, quando ela acontece muitas vezes e quando ela começa a atrapalhar a vida sexual da pessoa, às vezes ela pode precisar do que a gente chama tratamento empírico. O que é isso, Dr. Walter? A gente investigou, fez os exames necessários. Vamos falar de quais são os exames? Ok, apenas para ilustrar. Menos de 40 anos, a gente faz o básico. Exame de urina, avalia, pode fazer a avaliação do sêmen, né? Um espermograma com a cultura do sêmen, investiga a urina, faz a análise da urina com o EAS e a cultura, faz a ultrassonografia para ver a bolsa escrotal, ver a próstata e as vesículas seminais. Isso seria o básico. Se isso tudo está normal, menos de 40 anos e foi uma hematospermia ocasional, ok, tranquilizar, explicar que isso vai parar, não há nenhuma indicação de aumentar ou diminuir a frequência de ejaculação, salvo os extremos, né? Muito pouca ejaculação ou ejacular em demasia, a gente tenta equacionar isso para uma normalidade, entre aspas, apenas durante essa fase, até que o esperma volte a ficar clarinho. No caso dos homens com mais de 40 anos e que têm fatores de risco para a gente pensar em algumas outras doenças, como por exemplo o câncer da próstata, aí vale a pena referenciar para o especialista e aí o que a gente faz? Normalmente a gente vai fazer o PSA, vai fazer uma ressonância da próstata e das vesículas seminais, um exame mais aprofundado para tentar identificar se existe alguma alteração mais específica que exija um tratamento adequado, ok? Então, escalonar esse tipo de investigação vai ser proporcional ao risco que a gente vê no nosso paciente de ter alguma consequência mais séria por conta da hematospermia. Então, a hematospermia, quando ela se repete ou quando ela está realmente gerando uma ansiedade monumental no paciente que não consegue ficar tranquilo por conta dela, às vezes a gente precisa propor o tratamento empírico, que nenhum grande estudo mostrou que ele é realmente o fator que resolve o problema, mas o que a gente faz? A gente pode fazer, mesmo não isolando nenhum germe nos exames de cultura, a gente pode fazer uma antibiótico terapia empírica. A gente usa doxiciclina, uma quinolona, algum outro antibiótico, em um período de 2 a 3 semanas, associado ou a um anti-inflamatório ou a um outro medicamento de ação no processo de cicatrização, pensando em tratar uma inflamação, uma infecção, apesar dela não ter sido identificada. Nem sempre isso gera uma resposta imediata, mas alguns estudos pequenos mostram uma evolução positiva com essa dita terapêutica empírica. Mas o fato é que a grande maioria das hematospermias são autolimitadas. Uma causa comum e que a gente não consegue identificar com exames, mesmo com a ressonância, às vezes um pequeno vasinho da vesícula seminal, ele se rompe,
provoca o sangramento e ele demora um pouquinho até cicatrizar completamente, dado o movimento, a contração da vesícula, e isso pode fazer com que esse sangramento dure alguns dias, algumas semanas, ok? Apesar do sangue ser um sinal de alerta, a mensagem aqui é calma, faça tudo tranquilo, porque, como eu falei, a maior parte das vezes isso é benigno e grande parte das vezes, apesar dos avanços médicos, a gente não consegue chegar a uma conclusão definitiva de por que sangrou. E aí o tratamento não pode ser direcionado à causa, já que a gente não identificou a causa. Então, às vezes o tratamento é empírico. Ok? Isso foi o nosso breve papo sobre hematoespermia. Ficou com mais alguma dúvida? Então, manda aqui para mim no e-mail ou coloca no comentário, mas não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar e dar um like, não custa nada, né? Dá uma força. E semana que vem tem mais novidade.